Nós estaremos meditando nessa noite glorificado seja o teu nome, Senhor. Daniel, capítulo de número 5, texto bastante conhecido de todos nós, talvez você já tenha lido nesse texto, mas me chama a atenção essa ocorrência para nós meditarmos nessa noite. Daniel, capítulo de número 5, versículo 24 ao versículo 30. Eu vou adiantar a leitura. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhes pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Daquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Curva sua cabeça. Nosso Deus, em nome de Jesus, te suplicamos que tu venha abrir as nossas mentes, venha iluminar-nos para entendermos a tua palavra que estaremos meditando nesta noite. Que ela sirva de edificação para as nossas vidas e o teu nome seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Pode ser que para a maioria de nós esse texto que você leu comigo não faz muito sentido, mas a mensagem vai explicar do porquê desse texto. É bom que nós leiamos sempre a Bíblia. Esse trecho, meus amados irmãos, tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo atualmente. O rei Belsazar, aqui em questão, era o rei da Babilônia, na época de Daniel. E a história, o contexto da história diz que ele deu aos seus súditos do seu reino uma grande festa. Um banquete muito farto, convidando todos possíveis para participar desse banquete. Até aí parece que está tudo bem, mas a Bíblia diz que eles embriagaram-se, excederam-se nessa embriaguez, e além dessa festança de embriagação total, eles profanaram os vasos sagrados da casa de Deus, que tinham sido levados de Jerusalém. Este homem achou por bem afrontar o Deus Todo-Poderoso de forma direta, sem medo de ser feliz. Foi exatamente o que ele fez. Ele mandou que os seus soldados, aqueles que obedeciam às suas ordens, que trouxesse para esse banquete, para essa festa que ele estava oferecendo aos seus súditos, todos os utensílios que eram sagrados e consagrados à adoração a Deus. Então derramasse vinho dentro daqueles vasos, dentro daquelas louças, profanando assim com esses atos e bebendo vinho dentro daquelas louças e vasos consagrados à casa de Deus. O contexto fala isso. E diz mais o contexto, que quando eles estavam no requinte da profanação, quando eles estavam no requinte da imoralidade, absolvidos com a matéria, assim mesmo está o mundo hoje, esquecidos completamente de Deus, eis que a mão do Senhor traçou na parede do palácio, onde estava acontecendo aquela festança, a sentença do juízo de Deus. Eles achavam que podia blasfemar contra Deus, brincar contra Deus,
afrontar a Deus e não acontecer absolutamente nada. Imagine vocês nessa noite comigo, esse grupo de pessoas dentro de um grande palácio, por certo maior do que essa igreja, onde tinha uma grande parede, talvez maior do que essa que nós estamos olhando aqui, à minha direita. E o barulho era intenso porque muita orgia se fazia. O barulho era intenso porque todos, por certo, estavam embriagados. Havia uma completa destruição de mentes, deturpação de mentes, e a vontade do homem estava sobressaindo a vontade de Deus. E como não se bastasse, este rei, chamado Belsazar, coloca em questão os utensílios da casa de Deus, e bebendo vinho dentro desses utensílios, profanando a coisa sagrada, e se voltando diretamente e frontalmente à pessoa de Deus. É o que nós vemos hoje, nos dias atuais. As pessoas não têm vergonhas nem medo de, por exemplo, sair numa escola de samba e se fantasiar de Cristo, o outro de Satanás, e Satanás carregando Cristo como se tivesse vencido no meio da avenida, e o outro lado, pessoas enfiando o crucifixo no seu ânus. Isso tudo passou na televisão. As pessoas não têm mais medo de afrontar a Deus, muito mais hoje do que no dia de Belsazar, do que no dia de Daniel. Hoje a depravação e a falta de temor a Deus está multiplicada. Por que eu digo isso? Porque nós estamos chegando ao fim dos dias. O fim está muito próximo. E pode ter certeza que a sentença de Deus será escrita. Talvez não no muro nos dias atuais. Talvez não na parede nos dias atuais. Mas a sentença de Deus será dada à humanidade que um dia teve a oportunidade de se chegar a Deus e abriu mão, e profanou, inclusive, a vontade do Senhor. Hoje nós estudamos pela manhã a desconstrução da masculinidade, pensamento progressista, que hoje impera em alguns países, está aqui no Brasil, vivo, tentando colocar por goela abaixo esse pensamento progressista, marxista e comunista. Isso está sendo implantado, a ponto de eu e você olharmos para alguém, sendo dois homens ou duas mulheres, e não podemos falar nada. A ponto de alguém entrar no banheiro feminino, um homem que pensa e acha que é mulher, e nós não podemos fazer nada. Nós estamos vivendo o fim dos dias. A sentença de Deus virá. Aqui no texto diz que a mão do Senhor escreveu algo, pareceu um dedo, e todo mundo viu esse dedo escrevendo algo. Esse algo nós lemos aqui, Mené, Mené, Tekel, Farsim. Ninguém sabia traduzir. É onde entra o profeta Daniel. Interessante, né, queridos? Bem disse o apóstolo Paulo, queridos irmãos, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a verdade. Ninguém brinca com Deus, porque mais cedo ou mais tarde o juízo de Deus virá como uma torrente tempestuosa. Virá a cobrança mais cedo ou mais tarde. E a palavra de Deus, a escritura de Deus, como nós lemos no texto, na caiadura da parede, estava escrito, Mené, Mené, Tekel, Parsim. E essa interpretação da escritura foi dada por Deus a um homem que estava lá. Alguém de Deus que estava lá, chamado Daniel. Menem, diz o texto e a interpretação, contou Deus o teu reino. Isso para que aquele rei chamado Belsazar pudesse compreender que não há possibilidade nenhuma de ganhar de Deus. Que não há possibilidade de o homem ficar impune depois que ele zomba e escarneia a pessoa de Deus. E a primeira interpretação era essa: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. E a expressão tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E a expressão Pérez, dividido foi o teu reino e entregue
aos medos e aos persas. Interessante, Daniel capítulo de número 5, versículo 30, nós lemos: naquela mesma noite, observe lá o versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. A sentença de Deus, meus irmãos, ela não dormita, ela não demora, ela não se alarga, virá. Nós estamos perto dessa sentença, porque a Bíblia nos afirma, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina, nos alerta, nos aponta que a pessoa de Cristo, a quem nós servimos, a quem carregou a nossa cruz, a quem morreu lá no Calvário, ressuscitou, foi para o Pai e virá outra vez buscar a sua igreja, aqueles que foram lavados e redimidos no seu sangue. E eu e você temos que fazer parte desse grupo. Esse dia virá, queridos, e está próximo a acontecer. Há uma promessa de Deus para nós. Mas a palavra de Deus, nessa data, para esse rei, para aquela época foi: pesado foste na balança e achado em falta. O que é isso, pastor? Belsazar, o rei que comandava aquela orgia, foi pesado na balança divina e foi achado em falta. Isso não é só privilégio desse homem, não, queridos. Isso não é só privilégio dele que cometeu essa enormidade de erro. Não, todos nós teremos que subir na balança de Deus. Não tenha dúvida disso. Se nós fôssemos pesados na balança do Senhor, será que seríamos porventura achado em falta? Será que seríamos porventura aprovado ou reprovado? Seríamos alguém que merecesse uma sentença depois desse peso, porque haverá uma sentença, não tenha dúvida nenhuma. O texto sagrado diz que Belsazar, quando foi pesado na balança do juízo de Deus, estava em falta. Ou seja, ele não tinha sido reto aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Ele não buscou a Deus, ele zombou de Deus, ele profanou as coisas de Deus, as coisas sagradas de Deus. E quando estava absolvido naquela festa, com os manjares, com as bebidas, com os prazeres da carne, encantado pelo mundo da orgia, quando ele estava mergulhado na vida perecível, esquecido de Deus, alheio às responsabilidades espirituais, à realidade espirituais e eterna, eis que ele é golpeado, então, pelo juízo do Senhor e fulminado pelo poder dos céus. Hoje a humanidade está em busca do materialismo, está em busca do ter, do possuir, sabe? Ninguém mais lembra-se, se puder lembrar de Deus na dor, na tristeza, quando está faltando alguma coisa, o ser humano lembra. Mas pode ser que seja tarde demais. Deus não quer ser lembrado simplesmente, Ele quer que nós andemos com Ele. Deus não quer que nós leiamos a Bíblia, entendemos que existe um Deus e depois o deixemos. Não. Antes eu conhecia de ouvir falar, disse Jó. Hoje eu conheço de andar com Ele. Deus quer andar, queridos. Ele quer fazer-se presente na minha vida e na sua vida. Ele quer fazer parte das nossas decisões. Ele quer fazer parte do nosso dia a dia. Ele quer fazer parte do nosso íntimo. Esse é o Deus a quem nós servimos. Porque o tempo está se aproximando, talvez, do fim, com certeza, está se esvaindo. E cada vez que passa, cada dia que passa, cada período de tempo que se vai, parece que o ser humano se distancia cada vez mais de Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus foi quem disse, nos últimos dias que antecederia a sua vinda, nos últimos dias que antecederia a sua volta para arrebatar a igreja, o amor de quase todos se esfriaria. As pessoas estão trocando Deus por futebol. As pessoas estão trocando Deus por futebol. Deus passa a ser secundário quando tem uma partida de futebol.
tomara que tu não receba a mesma sentença que você dá a Deus no dia do arrebatamento. As pessoas têm trocado Deus por coisas ínfimas, sem razão de ser. Corremos um risco muito grande quando nós agimos colocando Deus de forma secundária, terciária, escanteando Deus de nossas vidas, porque às vezes podemos possuir tudo, ter tudo, e não ter o principal, que é a eternidade que Ele tem preparado para nós. A Bíblia relata de um homem muito rico, que construiu silos, que eram armazéns, que guardava os seus grãos. Ele já tinha isso, mas ele faz uma plantação que produziu tanto, que ele fez um bom cálculo e disse para si próprio: eu preciso destruir esses silos e construir outros maiores, porque o que eu plantei é para colher em abundância. E foi exatamente o que ele fez. Aos olhos humanos, o planejamento desse homem estava corretíssimo. O problema é que ele não inclui Deus nesse planejamento. Exatamente está a humanidade nos dias atuais. E depois de construídos os silos e guardados os grãos, ele olha para si mesmo e começa a conversar consigo, dizendo: alma, hoje tu tem depósito para muitos dias, agora come, bebe e regala-te. Ou seja, para que Deus? Para que Deus nessa história? E me parece que também, muito parecido com Belsazar, naquela mesma noite, ele ouviu uma voz que lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem serás? Nós estamos presos ao materialismo. Nós estamos presos àquelas coisas que nós possuímos. E Deus passa a ser escanteado. Nós não temos tempo para Deus, oramos menos, lemos nada ou quase nada a sua palavra. A nossa vida espiritual está aquém daquilo que Deus gostaria que estivesse. Muito parecido, irmãos. Apesar de que este povo estava num banquete, numa orgia, as ações e as atitudes dos dias atuais é muito parecida. Porque terá uma palavra de juízo da parte de Deus, não tenha dúvida disso. Eu fico me perguntando, se eu e você tivéssemos de comparecer hoje diante do juízo do Senhor e pesado na sua justa balança, qual seria a minha e a sua condição? Todos nós teremos que responder isso. Quais seriam as nossas condições? Por exemplo, se a nossa casa tivesse de ser pesada na balança divina, como é que ela seria achada? Como é que ela seria encontrada? Como vão as tuas reais relações, no caso do marido com a esposa e a esposa com o marido? Como tem sido lá em casa, nas quatro paredes, o tratamento de um para com o outro? São relações de paz? São relações de amor verdadeiro? Ou lá dentro vocês são inimigos? Existe harmonia no teu lar? Com teus filhos? Com o teu pai? Com a tua mãe? Com teu irmão? Está dando para os irmãos entender? É hora de nós pensarmos, refletirmos isso. Há culto doméstico em casa? Você tem um momento de oração? Tem um momento de meditação da palavra de Deus? Tem um momento que você separa para falar ao Senhor? Você agradece a Deus como toma café, quando almoça, quando janta? Mas além desse período, que eu acho que teria que ser uma obrigação nossa, mas além desse período, você tem um minuto ou dois para Deus, para ler a sua palavra, ou para dobrar o seu joelho, para falar com o Senhor? Precisamos pensar nisso, queridos. Se a nossa fidelidade ao dia do Senhor fosse colocado na balança de Deus. Qual é o dia do Senhor, pastor? O domingo. O domingo.
Hoje é o dia que eu quero dar ao Senhor, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero estar na escola dominical, eu quero me consagrar, eu quero não tomar o café pela manhã, estar dobrando os meus joelhos pela minha vida, pela minha família, pela minha necessidade. Eu quero estar mais junto de Deus. Se a tua fidelidade do dia do Senhor, que é o domingo, fosse pesado na balança divina, como é que ela seria achada? Tem ficado em casa no dia do Senhor? A TV tem sido mais importante? Reparos, conserto de coisas, atendendo isso, atendendo aquilo. Passamos fim de semanas fazendo isso ou aquilo. Esquecemos que existe um Deus a quem nós servimos. Tem guardado o domingo, que é o dia do Senhor? Responde para você mesmo. Será que temos sido fiéis ao Senhor, a ponto de sermos pesados na balança e não ser achado em falta nesse dia? Tivemos um banquete nessa manhã aqui, quando estudávamos a palavra do Senhor, e o Senhor sentiu falta de tanta gente, queridos. Tanta gente. E nós temos paulatinamente negligenciado e sendo achado em falta na fidelidade. Por exemplo, se as nossas vidas de oração fossem postas na balança do Senhor, como é que nós seríamos achados? Será que como nós oramos aqui, oramos em casa? Alguém é capaz de joelhar ou fazer assim com a cabeça e segundos, 30, 15, já fez a oração? Imagine, se as nossas vidas de oração fossem postas na balança do Senhor, como ela seria achada? Será que temos vivido em constante oração a Deus? Será que nós, queridos irmãos, temos tido prazer em conversar com Deus? Nós temos aqui as primeiras sextas-feiras, todas primeiras sexta-feira, foi a semana passada, em orar um pouquinho de período a mais. E me parece que tem pessoas que já de propósito, não é para mim, eu vou ficar por aqui mesmo, eu tenho um filme, tenho alguma coisa mais importante do que falar com Deus. Tu serás achado em falta, não tenha dúvida disso. Será que temos vivido em constante oração? Temos participado de culto de oração, de vigílias? Se bem que pouco fazemos isso, mas oração nós temos oportunidade de orar. A Bíblia diz, queridos irmãos, que o rei Davi orava ao meio-dia, à tarde e de manhã. A Bíblia diz também que Daniel orava 3 vezes ao dia. E qual tem sido, meu irmão, minha irmã, a nossa intimidade com o Senhor? Será que teria algum peso na balança divina ou não? Será que temos negligenciado a conversa com Deus? Porque oração é conversa com Deus. Oração é diálogo. Isso fala de intimidade com quem você está conversando. Eu não converso com pessoas que eu não conheço. Fica difícil você passar pela rua, parar e começar a dialogar com alguém. É até perigoso nos últimos dias que nós estamos vivendo, mas com Deus, e temos tempo para isso. Passamos 1, 2, 3, 4, às vezes 5 horas no celular, e não falamos 1 minuto, 10 minutos com Deus. A balança do Senhor em relação à vida de oração tem sido achado em falta, porque temos feito nada ou quase nada. Se a nossa dedicação à palavra de Deus fosse posta na balança divina, como é que seria achado? Hoje eu perguntei ao nosso irmão presbítero Regis se ainda tinha revista. Por incrível que pareça, ainda tem. Veja que o fastio de se estudar, de aprender a palavra de Deus, cresce a cada dia, a cada instante. Para algumas pessoas tem sido um peso chegar aqui 9 horas e começar a estudar. E olha que eu chego 8h30 e dobro o joelho, porque nós vemos alguns aqui se consagrar. Eu gostaria que fosse toda a igreja. Chegasse 8h30 aqui, sem tomar o seu café, porque depois tem um café da manhã, mas que viesse orar ao Senhor por sua vida, por sua família, por suas necessidades.
sem tomar o seu café. Experimente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, irmãos. Não negligencie, porque eu e você seremos pesados na balança de Deus em relação à nossa vida de oração. E muitos de nós seremos achados em falta. Não tem como herdarmos uma eternidade sendo cristãos nominais. Não tem como herdarmos uma eternidade sendo cristãos religiosos. Não tem, irmãos. Aquele que é santo, diz a palavra de Deus para esses últimos dias, santifique-se mais ainda. Vai depender do fim que nós estamos para enfrentar em nossas vidas, que vai determinar a nossa eternidade. Está lá em Provérbios. O fim é mais importante. E, lamentavelmente, nos últimos dias, a negligência tem sido maior. Lamentavelmente, nos últimos dias, temos empurrado com a barriga. Por favor, não faça. Reveja! Receba essa palavra como um incentivo, como um ânimo, para que nós melhoremos os nossos caminhos no Senhor, para que abracemos, meus irmãos, a nossa fé, a nossa vida de comunhão com Deus e deixemos de lado aquelas coisas que têm sido barreira para muitos. Alguém que não consegue perdoar, alguém que não consegue falar com o outro, alguém que não consegue dizer algo positivo de outra pessoa. Isso tudo está sendo pesado na balança de Deus. Não espere um céu com ações e atitude contrária à palavra de Deus. Não tem como. Eu vou ser um hipócrita se eu tenho a palavra, a orientação e a instrução de Deus em minhas mãos, ouço, sou ensinado e não coloco em prática. Irei para o inferno dentro da igreja. Irei para o inferno com Bíblia na mão. Porque ter Bíblia na mão é muito fácil. O difícil é carregá-la no coração. É vivenciá-la. Mas eu tenho que amar aquela pessoa, tenho que amar. Eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar, porque eu fui perdoado. Eu tenho que amar, porque eu fui amado. Eu tenho que parecer um pequeno Cristo. Isso é ser cristão. E o Cristo a quem nós se referimos é aquele que perdoa. É aquele que está sendo morto na cruz do Calvário. E na sua primeira fala, ele se dirige àquele que estava ali matando, e ele intercede a Deus com essa primeira fala, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Menos do que isso, a gente não entra nos céus. Não tem dois céus. Não tem. Não tem. Ou a gente vem para o trilho, ou a gente muda, ou a gente é feito uma transformação de dentro para fora. Nós nos permitamos que o Senhor faça isso, ou morreremos, como diz o outro aí fora, na praia. Não, queridos, por falta de mensagem, e de palavra, e de alerta, da parte desse que vos fala, não será. Porque Deus tem incomodado o meu coração, tem falado ao meu coração sobre a responsabilidade que cabe a um líder de igreja, de uma congregação, que é a posição que eu me encontro. Porque vocês, ovelhas do pasto do Senhor, não é minha, é do Senhor. E eu tenho que mostrar o que o Senhor, por sua palavra, tem a nos oferecer. E essas verdades que eu estou citando aos irmãos, é para que nós melhoremos os nossos caminhos. Então observe, pesado a oração, pesado na palavra. Está aqui, da palavra que nós temos sido pesado e talvez achado em falta, né? Será que temos lido diariamente a Bíblia? Será que temos buscado nela a expressa vontade de Deus para as nossas vidas? Será que nós temos tido fome da palavra de Deus? Ou nós temos vivenciado um verdadeiro fastio, como eu já disse?
como que se carregássemos uma marmita de casa para a igreja e não comêssemos o que nela contém. Se o nosso amor à palavra fosse pesado na balança de Deus, seria achado em falta ou não? Você e Deus. A Bíblia diz mais de uma vez que Deus é verdade. Está lá escrito. Diz também que a mentira é do diabo. Ele mente desde o princípio. E nele só há mentira. Nele nunca foi achado verdade. Diz mais: o que mente faz-se filho do diabo. Isso é sério. O apóstolo Paulo diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Será que nós temos falado sempre a verdade? Será que nas nossas relações, lá em casa, com a esposa ou com o marido, as palavras são verdadeiras? Se a nossa verdade fosse posta na balança divina, será que seria achado em falta? Ou achamos que a verdade só sai dos nossos lábios, porque somos os mais justos da terra? Uma outra coisa que eu gostaria de citar, já estou encerrando. A Bíblia diz que a língua do resgatado do Senhor, do cristão, deve louvar ao Senhor, deve adorar a Deus, e que deve proclamar as grandezas do seu amor. Apóstolo Tiago, no capítulo de número 3 da sua carta, ele diz que a língua é qual fogo devorador. E aí eu faço então esse questionamento: quantas vezes com ela nós devoramos a integridade dos nossos irmãos, de nossas irmãs? Quantas vezes com esse pequeno membro nós só falamos coisas ruins, quando deveríamos estar intercedendo, pedindo a Deus misericórdia para aquela pessoa? Quantas vezes? Com a língua nós devoramos a integridade de alguém, sua honra, sua reputação. Quantas vezes com a língua nós louvamos o diabo em músicas do mundo, músicas profanas, ofendendo o próximo, maldizendo a Deus, abatendo os ímpios. Aí eu faço essa pergunta para cada um de nós: se a tua língua hoje fosse posta na balança divina, pesada pelo Senhor, seria achado em falta? E eu quero encerrar a mensagem dizendo aos irmãos que o Senhor Jesus, Ele diz que os puros de coração, esses verão a Deus. E a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Não é pureza de mãos, não é pureza do exterior, não é pureza de aparência, mas é de coração. E quantas vezes, irmãos, rapina escondida estão em nossas vidas? Como o anátema de Acã. Eu não sei se você já leu a história de Acã, que escondeu dentro da sua tenda alguns utensílios de ouro que era para ser destruído, e ele trouxe escondendo. Quanta rapina escondida em nossas vidas, como o anátema de Acã, enterrado ali na sua tenda do coração, sepulcros caiados, homens que não veem mais o Senhor, mas homens que não observam esses erros cometidos, homens que estão impossibilitados de enxergar do outro lado o erro sendo feito, mas o Senhor vê, o Senhor contempla, o Senhor sabe, tudo será posto na balança divina, tudo será revelado, porque não há nada encoberto que não venha a se descobrir, queridos, e oculto que não venha a ser sabido. Pode ter certeza disso. Examinemos a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Que possamos levar tudo à luz,
do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que possamos levar tudo no sangue de Cristo. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Por favor, saia daqui nessa noite com o coração desejoso em melhorar diante do Senhor. Com o coração desejoso em mudar diante do Senhor. O que eu estou querendo levar os irmãos ao entendimento é que o Senhor requer de nós uma mudança de comportamento e atitude. A Bíblia é clara em dizer que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas se as minhas ações, se as minhas atitudes continuam contrariando aquilo que você tem ouvido, lido, é hora de nós, Senhor, ter misericórdia de mim. Porque a Bíblia também dá a oportunidade ao ser humano de retornar ao trilho. Está lá escrito em Apocalipse: volta-te ao primeiro amor, onde caíste. Aleluia. O Deus a quem nós servimos é o Deus que dá a segunda oportunidade, terceira oportunidade, quarta oportunidade. Somos nós que rejeitamos. O Deus a quem nós servimos espera que nós voltemos, irmãos, quando nós nos apartamos da casa do Pai. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que ele sai antes do tempo da casa do Pai. Pede o que, diz ele, caberia a si, ou era direito dele. O pai ainda nem tinha morrido, mas o pai então dá o que ele acha que seria direito seu, sai, vende, compra, vive uma vida mundana e simplesmente gasta tudo que tinha. E no fim da história, a Bíblia diz que ele tinha vontade de comer comida de porcos, porque ninguém lhe dava o que comer. Teve que trabalhar apacentando porcos, até que um momento ele raciocina, a Bíblia diz que ele cai em si. Opa, isso é muito bom, quando nós caímos em si. Isso fala de reconhecer pecado, isso fala de reconhecer erros, isso fala de alguém que reconhece que errou diante de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz também que a misericórdia do Senhor, ela se manifesta quando há esse reconhecimento. A misericórdia do Senhor está pronta a se manifestar. Está escrito: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia! E ele lá no meio da vida que vivia, olhou para o céu e disse: pequei contra os céus, dizendo: pequei contra Deus e pequei contra o meu Pai. Não tem como mais viver essa, graças a Deus. E aí ele fala nas suas palavras: voltarei para a casa do meu Pai, ainda que eu seja recebido como um dos seus serventes, seus ajudantes, como um dos seus empregados, mas eu quero voltar para a casa do Pai. Não precisa ter cargo, não precisa ter posição, não precisa fazer o que eu fazia antes, porque ele era filho, ele tinha uma posição de herdeiro. E aí ele então volta, eu imagino, sujo, cheirando a comida de porcos, e a comida de porcos aqui representa o pecado, o mau cheiro, sabe, queridos? O pecado tem mau cheiro, cabeludo. Imagine alguém que não corta cabelo há muitos dias, cabelo sem pentear, roupas mal cheirosas, alguém que urina na sua própria roupa ou defeca, tem cheiro de tudo. Aquele homem é a carne podre. O pecado faz com o ser humano. Mas o bom disso tudo, que o texto sagrado, que ele caiu em si. E quando volta para a casa do Pai, o Pai que nunca deixou de ter uma perspectiva que ele voltasse. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o Pai todo dia, queridos, ia lá no portão e olhava. E hoje ele não veio. Está escrito isso. E voltava. Dia seguinte ele ia lá no portão de novo. Filho não voltava. E ele voltava para dentro. Mas um belo dia ele foi lá no portão. E quando ele olha lá, no finalzinho da rua, vinha o seu filho.
mal cheiroso, cabeludo, fedento, em toda miséria que você possa imaginar. E o pai simplesmente não espera ele chegar ao portão. A Bíblia diz que o pai sai da casa dele e vai em direção a esse filho, e o abraça, e o beija, e o leva nos braços, e dá um abraço demorado. E disse ele: pai, não devia ter saído da tua casa e da tua presença, pequei contra os céus e perante ti, me faça apenas um dos seus empregados. E o pai disse: não, você é filho, você nunca perdeu a posição de filho. Ei, ajudante, pega um cordeiro cevado, mate, porque aquele que estava perdido foi achado. Meu filho voltou. Vamos fazer uma festa e um banquete. É isso que Deus quer fazer. Quando alguém ouve o chamado de Deus para mudança de vida, é isso que a Bíblia diz que há festa nos céus. Quando alguém se arrepende dos seus pecados. Eu não sei como você tem chegado aqui e ouvido essa mensagem, mas eu não tenho dúvida em dizer que vem da parte de Deus para cada um de nós. E se o teu coração palpita, que nem palpita o meu aqui, batidas fortes, porque eu sei que Deus está falando conosco. Se o teu coração está palpitando, porque você sente que você não tem tido peso na balança de Deus, tem sido achado em falta, nós podemos juntos envergonhar o diabo e suplicar a misericórdia de Deus e o perdão a favor das nossas vidas. Não sei se você tem coragem para isso, mas eu vou fazer esse convite. Deus falou contigo, tratou o teu coração. Como é que está aí? Deseja abri-lo nessa noite, reconciliar com o Senhor, voltar à vida antiga de filha, à vida antiga de filho. Então, você pode dizer: eu quero, dizendo assim: eu quero, levantando uma de suas mãos, que eu estarei orando por você. Eu não posso terminar essa mensagem sem oferecer a você a oportunidade de mudança. Deus tratou diretamente com cada um de nós. Se você entrou aqui nessa noite, ouviu Deus, sentiu Deus te amando de uma forma profunda, retribua esse amor, dizendo: eu quero mudança, eu quero transformação. Há alguém conosco nessa noite que deseja abraçar a oportunidade, porque haverá um banquete a teu favor, haverá uma festa a teu favor. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Tem um outro corinho que diz assim, algemado: